Nós estamos fazendo um especial agora, nessa segunda parte do programa, sobre a COP28 e os desafios, né, que o mundo enfrenta em relação a essa questão climática. E especialmente vamos falar hoje do discurso do presidente Lula. Ele, na falta de um discurso, fez dois neste evento que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. O primeiro momento que ele falou foi na abertura da COP28 que acontece em Dubai. Nós vamos, a partir de agora, acompanhar a íntegra e na seguida a gente traz os comentários. Vamos nos acompanhar. Senhor secretário-geral das Nações Unidas, excelências, presidentes e chefes de estados. Uma mulher africana, a queniana Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, sintetizou bem o dilema da humanidade em sua relação com a natureza. Disse ela: a geração que destrói o meio ambiente não é a geração que paga o preço. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertou que temos somente até o final desta década para evitar que a temperatura global ultrapasse 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. A humanidade sofre com secas, enchentes, ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades e ciclones deixam um rastro inédito de destruição. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que podiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Trabalhadores do campo que têm suas lavouras de subsistência devastadas pela seca e já não podem alimentar suas famílias. Moradores das periferias das grandes cidades que perdem o pouco que têm quando a enchente arrasta tudo: casas, móveis, animais de estimação e seus próprios filhos. A injustiça que penaliza as gerações mais jovens é apenas uma das faces das desigualdades que nos aflige. O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, de gênero e de raça. Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater a desigualdade. Quem passa fome tem sua existência aprisionada na dor do presente e torna-se incapaz de pensar o amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas significa construir resiliência frente aos eventos extremos. Significa também ter condições de redirecionar esforços para a luta contra o aquecimento global. Em 2009, quando participei da COP15 em Copenhague, a arquitetura da Convenção do Clima estava à beira do colapso. As negociações fracassaram e foi preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar ao Acordo de Paris em 2015. Ao retornar,
a presidência do Brasil, constato que estamos hoje em situação semelhante. O não cumprimento dos compromissos assumidos corrói a credibilidade do regime. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. Governantes não podem se eximir de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa. Vamos trabalhar de forma construtiva com todos os países para pavimentar o caminho entre essa COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia. Não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. Todos almejamos tornar o mundo capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes, e não apenas uma minoria privilegiada, como nos convida o Papa Francisco na encíclica Todos Irmãos. Precisamos conviver na fraternidade. Muito obrigado. Muito bem, essa declaração então do presidente Lula na abertura da COP28 em Dubai. Rosiane, queria que você trouxesse alguns destaques da fala do presidente Lula, os principais pontos que você viu ali. Olha, o presidente Lula teve a oportunidade de falar em dois momentos, como você já tinha destacado, no momento da abertura, em função de ser o anfitrião da COP30, né, em Belém, como a gente já sabe, e também no momento da fala de chefes de Estado. Ele foi um dos primeiros, como a gente também já havia comentado ontem. Me chamou a atenção trechos da fala do presidente, como ele se colocou com a proposta de que o Brasil lidere pelo exemplo. Ele vai se comprometendo com a agenda climática, com a agenda que é extremamente atacada hoje no Congresso Nacional. E por alguns aliados no governo também, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Ele fala da importância de resgatar a credibilidade do sistema de prevenção do aquecimento da Terra e também em relação às prevenções, consequência aí do que acontece da crise climática. Ele fala que ninguém confia nesse sistema em função de ninguém seguir, nenhum país levar a sério o cumprimento de suas metas feitas e colocadas em outros eventos relacionados às mudanças climáticas e à questão do planeta, da mudança do planeta. Bom, e aí ele fala também, num dos discursos, eu sinto como uma cutucada leve nos Estados Unidos, porque ele fala que o mais rico país do planeta é o culpado, digamos assim, é o responsável pela emissão de 60% dos gases do efeito estufa. E ele coloca dentro do parâmetro da desigualdade social, das desigualdades regionais, que os países mais pobres eles não terão outra opção senão cuidar, ao mesmo tempo de combater a fome e também das consequências nessas populações mais vulneráveis
do aquecimento global e desses efeitos, todos que a gente tem visto acontecer no planeta. Então, é um discurso que vai alinhado à sua agenda proposta desde o início do governo, a agenda climática, a agenda que permeia as políticas públicas, tendo em consideração todas essas alterações, mas, ao mesmo tempo, colocando para a gente a evidência da pressão que recebe em função de atos que tem sido a direção do governo aqui. A gente sabe dos pontos mais frágeis em relação a ser também o Brasil um país que é produtor de petróleo e está também aí com a Petrobras na COP, ter uma forte defesa, um forte lobby a respeito da questão da exploração e do estudo do petróleo na foz do Amazonas, do Rio Amazonas. Então, há todas essas nuances aí na delicadeza do que se compromete o presidente Lula. Exatamente, Rosiane. Eu queria também chamar aqui para comentar conosco o Alcebias Constantino Sapará, que é da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Alcebias, eu estava olhando aqui alguns pontos do discurso, ele abre já de forma forte, né? A geração que destrói o meio ambiente não é a geração que paga o preço. E aí ele diz mais, fazendo referência diretamente ao norte do Brasil, onde você está, Rosiane, também, que a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. Eu queria pedir para você comentar o discurso do presidente Lula, os principais pontos que você viu. Então, eu particularmente não assisti, eu estou vendo agora, né, o discurso do presidente, e a gente espera muito esse comprometimento, né, e para ser bem sincero, aos que estão nos ouvindo, aos que estão nos entrevistando, na nossa opinião, né, hoje os povos indígenas do Brasil todo, ele passa por esse processo de se superar cada dia, né, a gente sempre tem avisado, eu lembro que se eu não me engano, na COP de 92, alguma coisa assim, ou antes, um ponto sobre mudanças climáticas, algumas das minhas lideranças que foram participar já avisavam, né? Falavam isso, já vinham dizendo, olha, vai acontecer, a gente tem que pensar um método, a gente tem que buscar meios para frear algo que está vindo pela frente. E logo em seguida, com o avanço da tecnologia, os estudos começaram a mostrar isso. Começaram a dizer que o planeta ia aquecer, o oceano ia subir, enfim, ia ter essa doideira de tempo que está hoje, né? Porém, ninguém ouviu. Mesmo com as palavras, mesmo com os estudos, e agora as consequências. E, infelizmente, nosso ponto de vista é que os países mais ricos, né, que têm as condições específicas de fazer essas ações, eles não estão ligando para isso. E voltando para o Brasil especificamente, quando a gente quer ser exemplo, a gente quer puxar um exemplo, a gente precisa mostrar primeiro como é que está a nossa casa. E agora a gente pergunta para os ouvintes, e até para nós aqui que estamos conversando, como é que está o Brasil hoje em relação a isso mesmo? É o que os estudos apontam ou o que está acontecendo na base? Por que isso está acontecendo? Pois é, uma situação realmente muito difícil. Você traz esse retrospecto, né? Não é uma discussão de agora, né, Alcebias? Sim, e mais ainda, cara, assim, muito preocupante porque tem o poder executivo e o legislativo. Hoje, vocês que acompanham cada vez mais, mas a gente que está de linha de frente muitas coisas, eu particularmente fui muitas e muitas vezes esse ano em Brasília para justamente ter audiências em plenário que os próprios deputados votavam projetos que acabam com, principalmente nós, povos indígenas, essa questão de demarcação, de proteção, de vigilância dos territórios. Sabemos que ele só não avança mais porque os territórios indígenas, quilombolas, extrativistas estão pelo esse meio, mas são os mais atacados agora, né? E como é que tu quer ser exemplo se tu faz lei para tirar o que está garantido? Né? É bem complicado isso. Lideranças estão morrendo, sendo assassinadas por defender que nós entendemos ser bom. Né? Não quer dizer que a gente é contra o desenvolvimento do Estado brasileiro. A gente pode deixar bem claro isso aqui para nós. Eu sou de um Estado, ouvintes e
para quem está nos assistindo a primeira vez, eu sou aqui de Roraima, sou da terra indígena Raposo Terra do Sol, uma terra indígena que tem muito histórico de luta. E, enfim, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos políticos que nos representam, infelizmente, os federais, governo e estaduais, eles apoiam a questão do agronegócio. A maioria deles apoia a questão da invasão do garimpo dentro da terra indígena no nome, mas está indo representante daqui de Roraima falar de redução sobre mudanças climáticas. Mas como é que quer ser exemplo se tu apoia a destruição do teu povo? Então, é bem irônico isso. O Brasil, infelizmente, a gente tem que mostrar, não é só falar. Falar todo mundo fala, mas mostrar a saída para isso. Está fazendo? Então, são essas indagações que eu fico muito chateado por isso, né? Quando é fácil a gente falar, mas quando tu não tem um corpo que trabalha para coisas acontecerem, elas acontecem sim, infelizmente. Alcemias, deixa eu chamar aqui também a nossa próxima convidada. Ela está lá em Dubai e a gente estava tentando trazê-la aqui no ar com algumas questões técnicas, mas foi só para dar mais emoção. Vamos ver se agora está conosco a Renata Potenza. Se ela tiver a parte, já pode colocar na tela. Ela que é coordenadora de projetos da iniciativa Clima e Cadeias Agropecuárias no IMAFlora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. A Renata também trabalha com o sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa do Observatório do Clima. Ela está em Dubai, eu acho que nós não temos ainda as condições técnicas de conversar com ela. Precisa de fazer muitos ajustes, né, Rosiane? A tecnologia é maravilhosa, mas realmente ela está tão longe lá, então é preciso fazer alguns ajustes técnicos, mas nós vamos insistir em trazer a Renata aqui, ver se a gente consegue, então, ouvi-la no nosso programa. Eu queria, Rosiane, ainda te perguntar um pouquinho sobre o discurso do presidente Lula. Nós já vamos mostrar o segundo, que foi um que ele fez já numa outra situação. Mas eu queria ainda trazer uns pontos aqui que eu destaquei da fala dele, olha lá. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que os 66% da população mundial. É um ponto que o presidente Lula traz. E ele fala: o mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, gênero e raça. Essa questão que ele fala é super interessante porque a questão do meio ambiente não está desvinculada das outras desigualdades todas, né? E ele fala, existem brasileiros na Amazônia, a gente precisa de dinheiro para dar dignidade às pessoas, para que elas possam subsistir da melhor forma, e são preservadores da floresta, etc. Então, eu queria que você fizesse uma análise sobre isso, como que as disparidades climáticas, as disparidades no meio ambiente estão intrinsecamente também ligadas a renda, gênero, raça e por aí vai, né? Eu penso que o preparo político do presidente Lula é o de falar a respeito das desigualdades sociais. Ele é alguém muito com vivência nisso, a vivência política dele, então a pauta da fala dele vai por esse caminho e utiliza muito bem os recursos, os dados que são colocados a respeito da questão climática, cumprindo a agenda que já era algo previsível que fizesse nessa COP, que é a busca de recursos, de apoio para que os países mais pobres, e o Brasil se inclui aí, consigam lidar com todas as questões necessárias dessa agenda de emergência climática. Aqui no Amazonas e em outras áreas da Amazônia, a gente vai estar saindo aos poucos dessa seca histórica, mas já vai começar a conviver com outro clima complicado, que é um clima de intensas chuvas e muitas vezes nas áreas de riscos, muitas áreas de risco onde vivem as populações, acontecem as calamidades, acontecem os acidentes, né? Então essas alterações, independente do El Niño ou não estar no momento de El Niño, elas acontecem também, né, na sequência, em função de uma desestruturação, que é a característica das populações, dos países de populações mais pobres. É interessante a chamada de atenção que você coloca, Afonso, sobre o olhar, né, das pessoas mais ricas, dos países mais ricos, de desprezo em relação às necessidades das populações mais pobres. Mas quando a gente coloca no âmbito interno do país, do Brasil, há também esse olhar de desigualdade regional. Muita gente puxou aí o mote, o norte existe, o respeito pela fala dessas populações, o respeito na compreensão de que elas existem. Ontem mesmo nós tratamos a respeito de uma comunidade em Beruri, chamada Vila do Arumã,
que desabou sobre o Rio Purus, que é um dos maiores rios do mundo, e havia um relatório, inclusive, colocando o risco daquela população em 2014, como há relatórios de várias outras áreas. No caso específico de Beruri, absolutamente nada foi feito. A população de lá nem sabia desse relatório. Então, há um desprezo pela vida e é desprezo geralmente direcionado às populações mais pobres. Elas acabam sentindo esse efeito maior. O presidente Lula chama a atenção para isso, dentro desse mote político dele, da capacidade política dele de articular esses dados todos, mas cumprindo o seu objetivo. Desde dos diálogos amazônicos, né, sobre aquela pré-COP que nós acompanhamos e cobrimos lá em Belém, nós observamos que havia, por parte do governo brasileiro, uma cobrança de que os países mais ricos pudessem contribuir mais com as ações necessárias nos países mais pobres em relação às mudanças climáticas. Ele cumpre um pouco essa agenda, mas em meio à polêmica da agenda de ontem, né? O convite que foi feito pela OPEP para que o Brasil integrasse essa cúpula que trata sobre os interesses do avanço, né, do investimento nos combustíveis fósseis. Há toda uma crítica também interna. É interessante a fala da Alcebias, justamente por esse ponto. A Alcebias faz parte do movimento indígena, do Conselho Indígena de Roraima e da COIAB, que são um dos principais órgãos, organizações indígenas com uma capacidade e uma articulação internacional, um peso muito grande. Então, eles estão atentos a todas essas alterações, a todas essas mudanças, inclusive, que vão pressionando os indígenas por meio da legislação, e não estão, me parece, dispostos a ficarem calados, apenas porque o governo conseguiu, neste momento, um feito inédito de colocar indígenas para executar as políticas indígenas. Mas se executar políticas indígenas no sentido de elas estarem ali sufocadas, me parece que o movimento indígena, por meio dessas organizações, está disposto a usar a sua voz, que é ouvida internacionalmente. E aí a fragilidade de um discurso que se compromete muito com a agenda climática, mas que, por um outro lado, pode, nas suas atuações, fragilizar essa legislação que garante o cumprimento dessa agenda climática, porque já está colocado por pesquisas científicas, por dados científicos, dados dos satélites, que as terras indígenas são as mais preservadas em relação ao desmatamento e à devastação. Deixa eu tentar chamar a Renata, que está lá em Dubai. Vamos ver se será possível. Renata, tudo bem? Que alegria ter você aqui conosco. Você estava tentando se conectar. A gente agradece muito a sua insistência para conseguir entrar aqui conosco. E eu sempre brinco, é só para dar mais emoção. Queria que você dissesse exatamente onde você está. Você está aí na COP. Como que foi o discurso do presidente Lula? Qual que foi a repercussão aí também? Conta um pouquinho para a gente. Bom dia aqui no Brasil. Boa tarde aí em Dubai. Olá, pessoal. Vocês me ouvem? Agora tá Ouvimos ok? bem. Está ótimo. Ai, que bom. Eu estava na luta aqui para conseguir me conectar com vocês. A internet nem sempre funciona e aí os aparelhos também sempre trazem aquela emoção, né? Estou aqui sim, estou aqui nos espaços, dentro, né, dos espaços da COP, da estação, o pessoal passando por aí, né? A agenda foi adotada ontem, né? Então a gente teve a plenária de abertura com boas notícias, né? A gente precisa ter mais ambição, obviamente, mas boas notícias já ontem. Hoje o dia que está bem agitado, filas grandes para entrar, quase perdi um evento também, porque muita gente querendo entrar, e principalmente porque entre hoje e amanhã está acontecendo, né, a cúpula dos líderes climáticos, então vários líderes, presidentes estão aqui presentes, rondando, passeando por aqui, fazendo as suas reuniões, acaba que está bastante agitado o dia aqui, e a repercussão em relação, né, às falas de todos os países, às suas propostas, o que mais me chama atenção em relação a tudo isso, e eu acho que é um pouco da expectativa também com que eu vim aqui para a COP, é que todos esses discursos, né, no caso o Brasil faz um discurso também ali em relação a ser um líder, um exemplo climático, e eu acredito que o Brasil tem todo esse potencial de poder ser um líder, de trazer soluções, demonstrar para o mundo várias questões. Não adianta a gente ficar só no discurso, né? Eu acho que o que mais tem
tem ficado em voga, o que mais tem se falado é que nós precisamos partir para uma agenda de implementação, para uma agenda de ação e aceleração mesmo da transformação dos sistemas econômicos, sistemas produtivos, para que a gente consiga alcançar aí a tão esperada meta do Acordo de Paris e conseguir reverter um pouco o que seja esse de crise climática, de urgência climática que nós já estamos vivenciando. Ô, Renata, deixa eu aproveitar a sua conexão para ainda te fazer mais uma pergunta, que é sobre como que funciona mesmo o dia a dia aí de vocês. São muitos eventos simultâneos, você tem que se dividir entre um e outro. Aquela fala, por exemplo, dos presidentes ali, é um credenciamento ainda específico. Conta um pouco para a gente os bastidores aí. Legal. A gente vai se desdobrando e se dividindo aqui, né? O Imaflora não tem uma equipe tão grande cobrindo a COP, diferente de outras organizações que têm equipes maiores. Então a gente acaba priorizando e pautando algumas agendas. A agenda do Imaflora, ela está especificamente olhando para a questão de agricultura, pecuária e florestas, também um pouco de sociobiodiversidade. Mas a gente aqui, né, na COP, tem alguns espaços de participação, de acompanhamento. Então o principal deles são as negociações oficiais. Então a UNFCCC, ela tem as suas agendas oficiais, e aí são várias reuniões acontecendo ao mesmo tempo. A gente prioriza e foca nas agendas específicas nas quais o Imaflora acompanha, e as outras instituições fazem, né, da mesma maneira. E ao mesmo tempo que acontecem essas reuniões oficiais, essas negociações oficiais, onde os países têm a sua delegação e estão lá sendo representados, também existem outros pavilhões, né? Pavilhões onde acontecem inúmeros eventos. Um exemplo é o pavilhão do Brasil. Hoje mesmo, bem cedinho aí no Brasil, era umas 6h30, eu estava participando de um evento dentro do pavilhão Brasil, junto com outros atores do setor privado, da sociedade civil, Ministério Público Federal, lá um pouco sobre os caminhos para uma pecuária regenerativa e rastreada. Mas tem N eventos acontecendo ao mesmo tempo, vários pavilhões, junto com essas negociações oficiais. É necessário aí dar uma focada, a gente precisa focar no que é de interesse, na agenda que a gente influencia, acompanhar, e aí sim se desdobrar aqui na COP, conseguir trazer informação para vocês. Aí Maravilhoso. Deixa eu passar a palavra para a Rosiane Carvalho agora. Olha, eu estou curiosa para saber as impressões da Renata a respeito da fala do presidente Lula. A Renata é especialista em relação às questões das emissões de gases que poluem, enfim, que fazem mal para o efeito estufa, que contribuem para o efeito estufa, e ela é muito especializada na área da questão da agropecuária, mas eu sei que ela detém informações mais amplas, melhor que a gente, sobre todos esses detalhes relacionados ao posicionamento do governo brasileiro na COP28. Então, Renata, quais as suas impressões sobre as duas falas do presidente Lula na COP28 hoje? Rosiane, eu acho que passa muito pelo que eu comentei, né, na primeira fala, no sentido de que as falas de todos os países, elas precisam hoje em dia estarem muito pautadas e andando em conjuntamente com a agenda de implementação, né? Então, obviamente, é super importante agir, travar todas essas agendas, então fomentar a agenda da transição para a transição mais sustentável, né, dos combustíveis fósseis. Então, essa agenda, essas falas, seja do Brasil, assim como de outros países, elas precisam estar muito pautadas, e hoje em dia na implementação. A gente precisa acelerar, então. Precisamos dar para todas essas ações, para todos esses acordos que são implementados, e para o setor agropecuário não é diferente. Aqui na COP, eu venho acompanhando o grupo de agricultura, Sharm el-Sheikh, que também atua e acompanha toda essa questão de ambições e metas e questões de em relação à agricultura e pecuária. Então é super importante de que agora essa COP28 e as próximas, elas estejam pautadas na ação. E todas essas falas, todos os acordos, eles tenham em si um grupo de ações, consigam financiamento para destravar a agenda e a gente poder contribuir com o que a gente precisa, que é limitar e reduzir as emissões, né,
e limitar o aquecimento global. Nós vamos Renata. agora acompanhar. Pois não, pode falar, Rosiane. Daqui a pouco eu vou chamar a segunda fala do Lula, mas eu queria que você complementasse. Fica à vontade. Assim, não, então assim, a gente pode até ouvir que eu ia perguntar da Renata por meio de que indícios, quais são os sinais dessa participação do Brasil que a gente vai conseguir fazer a leitura de que as ações serão efetivas ou estarão no caminho melhor para cumprimento dessas metas. Mas a gente pode também ver a segunda parte do discurso. Nós vamos deixar a Renata responder, porque é um ponto muito legal, e depois a gente acompanha com mais calma. Renata. Rapidamente, pessoal, o sentido é que aqui na COP, todos os acordos e grupos de trabalho e avanços, eles estão muito no sentido de direcionamento de como os países conseguem e podem depois aterrissar isso em políticas nacionais. Então, é possível de nós conseguirmos identificar se está havendo avanço, obviamente, pelo balanço global, então é uma agenda super em voga, super em foco aqui na COP, então é entender se realmente as ações que os países estão propondo, elas estão contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Esse é um ponto global. O último relatório do balanço global conta que não. Para a gente conseguir atingir as metas almejadas do Acordo de Paris, nós teríamos que ter uma redução de 43% das emissões, e até o momento nós tivemos entre 2% e 8%, então nós estamos longe de alcançar essa ambição. Então, através do balanço de forma genérica, através das ações da ONU, da UNFCCC, é possível avaliar, mas em relação aos países é importante monitorar as políticas públicas. E aqui nós temos as diretrizes, o direcionamento, o acordo de como os países devem chegar em casa. E aí, a partir disso, eles precisam integrar as suas políticas nacionais de mitigação, suas políticas nacionais de adaptação e outras políticas para que aí realmente a gente consiga entender e perceber essas ações, né, sendo implementadas e sendo efetivas no dia a dia, na redução das emissões e no monitoramento dessas ações dos países. Perfeitamente. Bom, agora sim nós vamos acompanhar. Peço para que vocês fiquem conosco para a gente comentar também logo em seguida. Foi uma segunda fala do presidente Lula, esse discurso que é a primeira sessão do segmento de alto nível para chefes de Estado e governo da COP28. Vamos ouvir a íntegra da fala do presidente. Excelências, convidados, é uma grande responsabilidade estar aqui em Dubai hoje. Estamos diante do que talvez seja o maior desafio já enfrentado pela humanidade. Em vez de unir forças, o mundo trava guerras, alimenta divisões e aprofunda a pobreza e as desigualdades. O caminho desta COP, a COP30, no Brasil, ditará nosso futuro. Aqui faremos o primeiro balanço global do Acordo de Paris. Na COP29, definiremos um novo objetivo quantificável de financiamento. Em Belém, formularemos nossas novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs. O último relatório do IPCC é categórico sobre o perigo de um aumento na temperatura global superar a 1,5 graus. A meta do Acordo de Paris é mantê-lo entre 1,5 graus e 2, já é insuficiente para conter o aquecimento global em nível seguro. Temos um problema coletivo de inação, outro de falta de ambição. As NDCs atuais não estão sendo implementadas no ritmo esperado. E mesmo que estivesse, não conseguiriam manter a temperatura abaixo do limite de 1,5 graus. O Brasil ajustou sua NDC e se comprometeu a reduzir 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, além de atingir neutralidade climática até 2050. Nossa NDC é mais ambiciosa do que a de vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial no século XIX. Mantemos o firme compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030.
já conseguimos reduzi-lo em quase 50% nos 10 primeiros meses deste ano, o que evitou a emissão de 250 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Mas muitos países do sul global não terão condições de implementar suas NDCs, nem de assumir metas mais ambiciosas. Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é inegociável. Ameaçá-lo vai na contramão de qualquer noção básica de justiça climática. Essa noção demanda que sejam cumpridas as obrigações de financiamento, de transferência de tecnologia. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. No Brasil, a emergência climática já é uma realidade. A Amazônia está atravessando nesse momento uma seca inédita. O nível dos rios é o mais baixo em mais de 120 anos. Nunca imaginei que veria isso no lugar onde estão os maiores reservatórios de água doce do mundo. Mas o futuro da Amazônia não depende só dos amazônidas. O desmatamento em todo o mundo só responde por 10% das emissões globais. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. O aumento da temperatura global poderá desencadear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O setor de energia, indústria e transporte emite muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes. É por isso que o Brasil está propondo a missão 1.5, uma missão coletiva que vai nos manter na trilha de 1,5 grau. Nos 2 anos, até a COP30, será necessário redobrar os esforços para implementar as NDCs que assumimos. E em Belém, precisamos anunciar NDCs mais ousadas e garantir os meios de implementação necessária para concretizá-la. Os países em desenvolvimento requerem incentivos positivos para promover medidas de ação climática alinhadas às suas prioridades de seu desenvolvimento. No Brasil, tem a mitologia indígena que diz que o rio Amazonas nasceu das lágrimas da lua. A lua teve de abrir mão de seu amor pelo sol para que a terra não fosse destruída pelo calor. Se não deixarmos nossas diferenças de lado, em nome de um bem maior, a vida no planeta estará em perigo e será tarde demais para chorar. Muito obrigado. Vamos fazer uma rodada, então, de análise desta segunda fala do presidente Lula, que nós acabamos de ouvir na íntegra. Queria pedir os primeiros apontamentos da Rosiane Carvalho. Eu acho que a gente tem que prestar atenção justamente no parâmetro que colocou a Renata na fala dela, das promessas e das ações. O presidente Lula chamou a atenção a respeito de um ato do governo dele, que foi muito elogiado por ambientalistas, por pessoas que acompanham essa questão climática, enfim, sobre o ajuste no NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, as metas do país em relação à diminuição desses gases poluentes. Ele fala que é bastante ambiciosa e que eles querem chegar um pouco melhor na COP30, que será sediada aqui no Brasil. E, mais uma vez, toca no ponto do que precisa para alcançar essas metas, especialmente países mais pobres que o Brasil, que são recursos para lidar com a fome, com as mazelas que já existem, das desigualdades sociais e também com os efeitos da crise climática. Um dado positivo que todo mundo avalia desses 2 primeiros dias da COP28, Afonso, é o fundo de perdas e danos. A gente falou ontem com o Márcio Astrini a respeito dele.
O Clima Info fez uma espécie de notinhas a respeito desses anúncios do primeiro dia da COP e distribuiu entre jornalistas. Eu achei interessante 2 pontos. Eles falam dos valores, né? Os primeiros anúncios para o fundo são de aproximadamente 400 milhões de dólares, né? 100 milhões dos anfitriões, Emirados Árabes, o que já foi colocado também como um ponto de questionamento, porque é muito aquém do que eles conseguem lucrar com combustíveis fósseis, com o petróleo. 225 milhões da União Europeia, incluindo 100 milhões de dólares anunciados pela Alemanha e 40 milhões de libras do Reino Unido, diretamente para o fundo, e aí 20 milhões de libras para outros arranjos no tema perdas e danos. E aí eles colocam, lamentando que os Estados Unidos e o Japão se apequenaram com valores mesquinhos de 17 milhões e 10 milhões, respectivamente, só para a gente ter uma ideia. Um outro ponto que tem também, que chama atenção aqui a nota do Clima Info, é que a necessidade é muito maior, da ordem de 1 trilhão de dólares, e que as promessas desses países já não cumpridas até hoje já foram até maiores, e que esse fundo não chegou a se efetivar. Né? E começa positivamente a COP28 já com o anúncio, antes mesmo da fala dos chefes de estados. No entanto, há esse passado e há essa necessidade presente de um fundo mais robusto. Essa é uma discussão que está posta na fala de todos esses chefes de estados e também desses anúncios. Queria ouvir o Alcebias agora sobre essa segunda fala do presidente Lula. O que você destaca para a gente, Alcebias? Ele volta a falar da questão da seca na Amazônia, volta a falar da necessidade de preservação. Queria te ouvir sobre isso. Então, eu acho que é bem visível, né, a situação que nós estamos enfrentando, e talvez seja até uma chamada de atenção. Como eu falei, ele está numa função de um executivo, né, e tem esses poderes hoje no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, e quando ambos não conseguem fazer certos planos andarem, fica complicado, né. Hoje volto novamente à minha fala anterior, que se nós falamos lá fora que nós queremos ser exemplo de redução, queremos ter ambição para saídas que a gente já apontou, mas que aqui dentro dos nossos representantes legislativos, eles fazem ao contrário do que está se falando lá fora, como é que nós vamos conseguir transmitir segurança para outros países, outros parceiros? Assim, é mais a chamada de atenção mesmo, eu digo, para o Congresso Nacional. Bem, eu acho bem esquisito, né? Esquisito porque você tem uma fala lá fora de um representante nosso do Estado-Maior, chefe do Estado brasileiro, mas quando aqui dentro nós temos lei que retiram isso, que não querem que isso avance. Pelo contrário, quer que outras ações avancem em relação a desmatamento, abrir para mineração, abrir para grandes empreendimentos sem dados específicos, né? Então fica bem complicada essa situação, mas a gente está aí para apontar soluções, né? Na verdade, a gente sempre tem isso, o nosso discurso é isso, não só é brigar, mas apontar soluções para o que vem acontecendo também. Perfeito, é exatamente isso. Queria também ouvir da Renata esse discurso, Renata, como não poderia ser diferente, ele repete os principais pontos ali e traz algumas nuances também. Queria que você falasse para a gente o que você conseguiu pegar aí de alguns pontos que merecem ser colocados. Eu fico ainda com a mensagem de frustração, né? Acho que nós não temos muito mais tempo para não agir com celeridade, com escala, e é super importante a gente pensar que daqui, né, dessa COP28 até a 30, são alguns anos cruciais para o avanço dessa agenda climática global. Esse ano, através dessa identificação, diagnóstico de que as metas que estão sendo propostas, as metas que estão na mesa de todos os países que fazem parte aqui da convenção, da COP, não são suficientes para alcançar a meta do Acordo de Paris. Ano que vem, uma agenda extremamente essencial em relação ao financiamento, através desse meio de implementação que vai ser possível destravar muitas agendas, que vai ser possível que haja dinheiro e financiamento para a questão
das veganas, que é uma pauta super importante que a Rosiane já comentou, chegando na COP30 no Brasil, que é onde todas as partes, todos os países terão a oportunidade aí de trazer NDCs, metas mais ambiciosas, na tentativa de entrar nesse trilho do cumprimento do Acordo de Paris. E o Brasil, ele tem um potencial para conseguir cumprir com as suas metas. Ele tem um perfil um pouco diferente dos outros maiores líderes, mais emissores globais. Então, o Brasil precisa olhar e focar também para essa eliminação do desmatamento, que vai ser essencial e crucial para a redução das emissões e cumprimento da meta. Olhar também para o setor produtivo, no qual eu venho atuando bastante, uma Flora atua muito nessa agenda. Então, trazer práticas mais regenerativas, trazer fomento, viabilidade, financiamento, incentivo para essas práticas, que são as práticas consideradas de baixo carbono, que sejam implementadas realmente no campo, que cheguem até os produtores, para que as brasileiras possam inverter o cenário dentro e que possam começar a reduzir cada vez mais e seguir aí cumprindo, né, tentando alcançar e cumprindo com as suas metas, cumprindo as suas NDCs. Então, são anos, daqui até a COP30, são anos muito importantes para o avanço da agenda climática global, mas também para o avanço da agenda climática nacional para o Brasil. Vamos mostrar algumas fotos do grande fotógrafo Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo oficial da Presidência da República. Ele fez alguns registros interessantes que a gente pode trazer aqui, que nos ajuda a trazer um pouco o cenário da COP. Está aí, ó, os representantes brasileiros, presidente Lula, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, hoje presidente do Banco dos BRICS, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Vamos para mais uma foto do Stuckert, Paty, vamos ver quem que está lá, olha lá. O Alcebiades falava sobre os outros poderes, né, que tem que estar atento a tudo isso, e tem lá o representante do Congresso Nacional, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ao lado do presidente Lula e de um representante ali, né, dos Emirados Árabes, provavelmente um anfitrião deste evento. Quem mais que temos? Vamos seguir com as fotos. Aí o Lula e o Pacheco, inclusive interessante para o nosso contexto local aqui, porque houve alguns desentendimentos ali em relação a isso, né, entre o governo federal e Senado em alguns momentos, mas os dois aí bem unidos, bem felizes nesta foto. Vamos ver a próxima, essa é legal também. Presidente Lula ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, que também é uma liderança muito importante, né? Inclusive eu vi no discurso do presidente Lula, quem ouvia era o príncipe Charles, do Reino Unido, e ele também reunido aí com Emmanuel Macron. Tem uma outra que a gente não selecionou, mas com Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E no meio da foto ali aparece a primeira-dama, Janja da Silva, também bem atuante. Rosiane, qual a importância desses encontros do presidente Lula, dessa articulação internacional muito grande? São nomes muito importantes que estão na COP, né? Olha, eu ouvi algumas pessoas críticas em relação à agenda do presidente Lula, da quantidade de viagem que ele fez nesse primeiro ano de mandato, que daria 2 meses fora do Brasil. Mas há também as pessoas que percebiam muito claramente o quanto o Brasil estava isolado, o quanto ficou ruim as relações diplomáticas do país internacional em função da atuação do personalista, enfim, desastrada muitas vezes da política externa do governo Bolsonaro. Eles consideram que isso é importantíssimo para que haja um reequilíbrio. E o Brasil, nessa agenda climática, é um país realmente, como colocou a Renata, que tem uma série de potenciais e tem uma capacidade muito grande de ter uma liderança nessa agenda que é importante para o planeta. Mas há internamente, como as fotos e o seu comentário mostraram anteriormente, as relações com os outros poderes, que não tem sido muito fácil. É dentro desse campo que eu queria fazer uma pergunta para a Renata, que é o setor de especialidade dela. Nós temos uma bancada no Congresso muito forte, a bancada do agro, e eles têm feito pautas, muitas delas, que têm prejudicado essa agenda e prejudicado, por exemplo, os interesses e os direitos indígenas, como já colocou também o Alcebiades. Então, eu queria que a Renata falasse um pouquinho quais são as metas, quais são as nossas dificuldades em relação a esse controle da emissão de gases para o efeito estufa, né, nossa contribuição, considerando que o Brasil, né, o principal problema do Brasil está no desmatamento, o agro tem uma certa relação com esse tema, e o segundo fator de emissão de gases,
também está na agropecuária. E num detalhe, Afonso, que você vai achar interessante de saber, que tem a ver com o arroto do boi, não é isso, Renata? Explica um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Rosiane. Então, como eu comentei um pouquinho na minha fala anterior, as emissões, né, as principais atividades brasileiras que estão relacionadas e contribuem para o país é justamente, né, então quase 50% das emissões vêm da questão do desmatamento, principalmente da Amazônia, do Cerrado, dos demais biomas também, mas com um foco nesses 2 biomas, e depois vem da produção pecuária em si. E aí, quando nós estamos falando da produção pecuária, o principal desafio, né, um dos principais desafios, relaciona-se ao próprio manejo do rebanho. Hoje nós temos 200 milhões de cabeças de animais no país, então é uma quantidade considerável, e esses animais, através do seu processo de digestão, né, quando ele está se alimentando, ele emite, através do arroto, o metano. Né? Então o metano ele é um gás também que é muito falado aqui, inclusive na COP26 teve um acordo de metano tratado, onde o Brasil assinou e se comprometeu a reduzir 30% das emissões até 2030, das emissões de metano. Então, dentro do setor agropecuário, nós temos N soluções que precisam, na verdade, receber escala e fomentos para que realmente essa produção agropecuária ela seja intensificada, continue garantindo a produção, até mesmo aumentando o seu volume produtivo, mas em áreas já abertas, então promovendo a não abertura de novas áreas, ou seja, contribuindo para a eliminação do desmatamento, ao mesmo tempo que essas práticas regenerativas, essas práticas de baixo carbono, elas vão contribuir para que a gente tenha um melhor manejo do alimento desse gado, consequentemente a gente reduz, né? A gente não, mas os animais reduzem o metano, um melhor manejo dos solos, porque nos solos, os solos brasileiros, então quando se tem um bom manejo dos nossos solos, também ao invés de emitir, esses solos emitirem carbono, ele sequestra, ele remove, ele retém esse carbono. E o Brasil ele tem já um plano setorial para a agropecuária, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano ABC+, como ele é conhecido. E aí esse plano ele já traz boas soluções, mas ele precisa realmente que seja dado velocidade na implementação dessas soluções e também escala. A gente precisa que essas soluções, essa transferência de tecnologia, esse conhecimento, esses investimentos cheguem no campo para que tenhamos mais escala e aí contribuição para a redução das emissões do setor. Alcebias, eu queria te ouvir como alguém que está na ponta desse processo. Você está, neste momento, em Boa Vista, não é isso? Você fala da capital de Roraima, né? Mas você tem uma ligação, você é da Raposa Serra do Sol. Portanto, eu queria que você trouxesse um pouco da sua vivência pessoal, da sua experiência em relação a essa questão. Você aqui nos trouxe um relato muito precioso de que a gente fica, às vezes, teorizando muito e é necessário ação, é necessário que na ponta chegue mesmo a sinalização importante de preservação do meio ambiente, preservação dos povos originários. Inclusive, a ministra Sônia Guajajara também está lá em Dubai. Então é importante todas essas forças unidas, é importante que o Lula se encontre com o presidente da França, se encontre com as autoridades todas, mas é importante ouvir e ter esse olhar sensível para quem está na ponta desse processo todo, né? Sim. Então, primeiro eu peço desculpa, né, porque eu estou mexendo muito, porque senão eu estou viajando, eu cheguei quase meia hora antes da entrevista, né, e aí eu estou meio que bem cansadão mesmo. Imagina. Então, sobre esse processo, né, a gente tira como exemplo para explicar todo o contexto hoje, né, acho que é bem importante, sim, essas ações políticas, quando a gente é eleito para alguma função, por exemplo, os CAUAs, quando eles são eleitos para buscar melhoria para dentro das nossas comunidades, né, o CAUA que é a nossa liderança maior dentro da comunidade, e ali muitas articulações, projetos de educação, saúde, familiar, enfim, é o papel dele, vai cuidar da comunidade. E quando as tomadas de decisões não cabem a ele, a função dele é reunir a comunidade, os pais de família, todos os membros, e tentar, da melhor forma possível, achar uma solução ou para resolver um problema. Esse é um pouco do aspecto das nossas lideranças, né? E hoje, quando eu vejo, assim, quando alguém é posto em um cargo,
Eu acho que esse é o papel da pessoa, sair em busca de parcerias, de melhoria, né? Mas quando há discussões internas e problemas internos, eu acho que é bem importante chamar quem está sendo alcançado por esses problemas e apontar soluções. Então a gente funciona dessa maneira. E já respondendo a sua pergunta em relação a isso, né? Assim, eu vou tirar um exemplo bem caro, bem mais simples de a gente poder entender, que quando a gente foi colonizado, quando chegou os primeiros colonizadores lá para a Raposa Serra do Sol, eu estou em Boa Vista, ainda não cheguei no território, ainda voltei aqui para lá, foram os fazendeiros, né? Fazendeiros e garimpeiros. Então, os meus avós, eles foram colonizados por isso, né? Foram submetidos a ser empregados, entre aspas, e trabalhavam para apenas viver, né? Quando a colonização chegou para nós. E em determinado momento, quando a gente começou a se auto-organizar, meado dos anos 40, 50, 60, 70, mais ou menos isso, que as nossas primeiras lideranças tiveram os embates, tinha uma seguinte frase do fazendeiro para nós: nós não tínhamos o costume de cercar as nossas roças, e as nossas plantações, né, de milho, de arroz, de banana, de macaxeira, batata, enfim, nós não tínhamos, porque não era o nosso costume. E quando o fazendeiro chegou e o gado dele começou a entrar para dentro das nossas roças, e quando o Tuxaua ia reclamar para o fazendeiro falava da seguinte forma: onde meu gado está pisando é o pasto dele. E foi isso, né, durante muitos anos. Na década de 80, quando nós estávamos nos ápices dos conflitos, onde muitas lideranças já tinham morrido, e nós estávamos perdendo os nossos territórios, basicamente todos, nós estávamos aí à mercê da escravidão, e os Tuxauas pensaram da seguinte forma: se eles têm gado, então bora ter também. E aí as nossas comunidades começaram a se organizar, as nossas lideranças, e conseguimos, né, os primeiros rebanhos bovinos. E é bem engraçado que eu digo mais ou menos uma reflexão, quando o fazendeiro começou a reclamar do gado do parente, o Tuxaua falou da seguinte forma: onde o meu gado tá pisando é pasto dele. Então, é um histórico de retomada, né? Nós usamos o que nos usou para nos oprimir, para retomar de novo o nosso território, né? Hoje, Raposa Serra do Sol, para quem não conhece, nós temos um rebanho de quase 60 mil cabeças de gado, das comunidades. Isso trabalhado de forma de manejo, né? Eu vi a nossa técnica da Imater, se eu não me engano, falando sobre isso, né? Manejo sustentável. Então, nós já temos exemplos como isso pode acontecer. O que está faltando agora? É espaço, é oportunidade, é o quê? Por que não querem implementar? Ou só porque essas ações elas só geram um custo para um determinado grupo, não para um coletivo todo? Nós nunca pensamos assim. A nossa ideia sempre foi no macro. Então, acho que trago essa reflexão para nós, e nós temos sim soluções para esses problemas que estão surgindo pela frente. Perfeito. Para a gente fechar, vou só pedir para mostrar uma última foto do Ricardo Stuck, que nosso tempo já estourou, mas eu queria só registrar essa última foto para depois agradecer todo mundo. Olha lá, é o presidente Lula com a primeira-dama e também a brasileira Isabel Prestes da Fonseca, liderança indígena do povo Munduruku, que falou após o presidente na sessão de abertura. Portanto, feito esse registro também. Vou começar agradecendo o Alcebias pela participação, muito obrigado. Olha que bonita que está a nossa tela e que diversa. Eu estou em Brasília, a Rosiane está em Manaus, a Renata está em Dubai e o Alcebias em Boa Vista. Então a gente está realmente aqui em vários lugares, atentos a tudo que está acontecendo e levantando essas questões tão importantes. Alcebias, muito obrigado e um bom dia aí para você. Até a próxima oportunidade. Valeu. Também queria agradecer a Renata. Renata, que horas são em Dubai? Já está bem mais tarde, né? Já está no início da noite, pelo que a gente está vendo aí na sua imagem belíssima, já está anoitecendo, né? Já, aqui são 18 horas já. Então aqui já está anoitecendo, já começa uma boa noite aqui pra gente. Renata, então, muito obrigado pela gentileza, uma ótima noite para você aí em Dubai. Obrigada, eu que agradeço. Rosiane, ficamos nós dois
para agradecer muito a sua companhia aqui nessa nossa transmissão, mais do que especial. A audiência está muito alta, o pessoal sempre acompanhando. Deixa o like, isso é tão importante. É um clique aqui embaixo da tela e você consegue recomendar nosso conteúdo para mais e mais pessoas. A gente fica atento ao que estiver acontecendo. A Rosiane é nossas vozes e ouvidos na Amazônia brasileira, então o que tiver de importante, ela estará sempre conosco. Saiba, Rosiane, que a nossa audiência gosta muito da sua participação aqui conosco. Então, um bom dia para você em Manaus e até a próxima oportunidade. Olha, e eu que gosto cada vez mais da audiência do My News também. Só fazer uma observação bem rápida, Afonso, que é importante para as pessoas não estranharem. O Alcebias falou da terra indígena Raposa Serra do Sol e da criação de gado, que é sempre um ponto crítico em relação à Amazônia. Ocorre que a gente precisa entender que a Amazônia não é tudo igual. A Amazônia é uma extensão enorme, continental, e aí por isso que muitas pessoas falam, são várias Amazônias, são várias realidades. Em Roraima, por exemplo, a vegetação lá é conhecida como lavrado, então é uma vegetação diferente, eles têm cabeças de gado, as próprias comunidades sobrevivem disso, inclusive eu já comi na Raposa Serra do Sol, então eles vivem coletivamente dessa criação, no entanto, sem precisar derrubar uma árvore. É por isso que ele fala, olha, nós temos alguma tecnologia, nós sabemos como lidar com esse tipo de economia sem destruir a floresta. Podemos compartilhar o nosso conhecimento. Foi isso que o Alcebias falou ali, né? Que os indígenas, as populações tradicionais da Amazônia têm muito de ser ouvidas, né? Tem muito a gente precisa aprender a ouvi-los. Essa é a grande realidade. Mais uma vez, obrigada ao My News por esse espaço tão importante, em colocar esses rostos e essas vozes do norte do país para interagir com os assuntos que são importantes, porque a Amazônia é um tema, não é um tema regional, não é um tema nacional, é um tema internacional. Parabéns para o My News por dar atenção a essa pauta. E a COP vai até dia 12 de dezembro. Qualquer notícia importante de lá, a gente volta.